Beleza. Janela. E agora a gente vai para a relação de pais e filhos. Então a gente viu a construção do casal, justamente preparando para poder receber esses filhos, e agora essa relação dos pais entre si, dos pais com os filhos e de toda essa dinâmica da pequena estrutura familiar. Começamos, como sempre, pela troca, o dar e receber. Então, ao contrário de outros tipos, o amor entre pais e filhos persiste, mesmo havendo disparidade entre o dar e o receber. A primeira ordem do amor sistêmico entre pais e filhos é o fato de os pais darem e os filhos receberem. Então, é a única situação em que é aceito essa hierarquia, o doar muito mais e não receber o suficiente, né, o proporcional em troca, que é justamente no fluxo da vida. A vida é grande demais, não tem como pagar, não tem como dar em troca algo que seja do mesmo tamanho. Então, os filhos sempre vão dever, entre aspas, aí, e isso não será pago para os pais, pelo contrário, será pago para a própria vida, pelo fluxo da vida, independente desses filhos terem filhos ou não, mas o movimento de doar é para a vida e não olhando para trás e não para os pais. A coisa mais valiosa que os filhos recebem dos pais, não importa quem estes sejam ou o que possam ter feito, é a oportunidade de viver. Ao receber a vida dos pais, os filhos os aceitam, e esses pais são os únicos possíveis para eles. Os filhos não podem acrescentar nem tirar nada à vida que os pais lhe deram. Os pais, por sua vez, não podem tirar nem acrescentar nada quando se dão como os pais aos filhos. Bom, toda vez que alguém vem com um problema, uma dinâmica muito difícil com os pais, a primeira coisa é, não, eles não são os pais certos. Qualquer outra pessoa podia ser, eles não. O argumento inicial aí é justamente esse. Se não fosse o seu pai biológico, sua mãe biológica, não seria você, ponto. Porque começa pela estrutura física do corpo mesmo, geneticamente não seria você. Se não fosse você, já não tinha dinâmica nenhuma aqui. A gente nem teria como ter essa conversa. Então, o primeiro passo para olhar para os pais, e o primeiro argumento, eles são os pais certos. Por quê? Porque senão não seria você. Então, são os pais certos para você, independente do que eles conseguem fazer ou não ali como os pais, né? Recebeu a oportunidade de viver. Através dos pais, você recebeu a vida. E a vida é maior do que pai, a vida é maior do que mãe, a vida é maior do que os avós, que todos os antepassados. A vida é maior do que tudo. A vida é maior do que eu. Então, a gente está aqui, do que eu, do que você, né? Do que cada um que está vivo agora. A gente está aqui como fluxo de vida. Mas a vida é maior porque passa por todos. Ela está neste momento comigo. Ela está neste momento com você. Ela esteve lá atrás com os nossos antepassados, com os nossos tataravós. E ela segue o seu fluxo. Daqui a um tempo, ela vai estar lá com a galera que vem daqui 2, 3, 5 gerações. E a gente já vai ter passado. Então, o fluxo de vida continua, independente da gente estar aqui ou não. A vida, por isso mesmo, é maior. E essa vida chegou até mim através dos meus pais. Então, eu recebi algo maior do que eles através deles. E esses pais são os únicos pais certos para que eu, que vim deles, pudesse receber a vida. E os filhos não podem acrescentar nem tirar nada à vida que os pais lhes deram. E isso é muito legal de olhar, porque às vezes a gente pensa, os pais podiam ter dado mais, e fica aquela expectativa. Nem acrescentar e nem tirar. Então, aquilo que veio, entre aspas, aí como um defeito, às vezes a gente também quer tirar, quer negar, não dá. A vida veio como veio. A vida veio metade do pai, metade da mãe. Ponto. É isso. A vida é do jeito que ela foi dada. Não dá para acrescentar e nem tirar. E só se toma a vida verdadeiramente quem não tenta mais, quem não julga mais, quem não luta mais para acrescentar nem tirar nada. Isso é tomar ativamente a vida, que é diferente de receber. Porque receber a vida você já recebeu, você está viva. Tomar a vida é fazer esse movimento de aceitar e realmente tomar posse ativamente da vida do jeito que ela foi dada.
Quando os filhos recebem dos pais a vida, tomam o que eles já haviam tomado antes de seus próprios pais. Em certo sentido, os filhos são os seus pais e avós. O amor floresce quando os filhos valorizam a vida que obtiveram, quando aceitam os pais como pais. Tudo mais de que venham a necessitar para viver pode ser dado por outras pessoas, mas só os pais podem dar-lhes a vida. Primeiro ponto aqui, né? A consciência de metade de quem eu sou vem do pai, metade da mãe. Ok. Só que se for olhar, metade dessa metade veio do avô, a metade da avó, a outra metade do outro avô e da outra avó. Então, somos também representantes dos nossos avós e dos bisavós, né, cada vez mais distante, mas continuamos aqui representando essa linhagem. Os nossos avós vivem através de nós. E aqui a gente tem um micronúcleo familiar, filho, pai e mãe, mas a gente tem sim uma importância muito grande dos avós, porque é justamente a dinâmica daquele pai e daquela mãe com os anteriores a ele, com os pais. Então, aquilo que a gente sente e vive em relação aos nossos pais, a mesma coisa, os nossos pais vivem em relação aos nossos avós. E mais do que isso, pensando no movimento de contrafluxo, que é muito comum acontecer, então, por exemplo, pais que são, vamos pensar avós que são muito rígidos, muito conservadores, muito fechados, muitas vezes têm filhos que são ali disruptivos, que querem mudar tudo, que querem, né, rebeldia, aquele movimento de uma mudança muito grande. Só que esses filhos aí, quando se tornam pais, os filhos também vão olhar para esses pais tão diferentões e pensar, ai, menos, né? Deu, né? Não precisa de tudo isso. E é muito comum ver os pais super para frente, né? E os filhos mais conservadores logo em seguida. Porque eles vão trazer de volta o outro extremo, que já foi representado pelos avós. Então, é muito comum você ter essa proximidade entre netos e avós, justamente porque o movimento continua o mesmo. Eu vou negar o que os meus pais foram, independente. Aí, o avô, então, mais conservador, os pais mais liberais, não estou entrando em conservador ou liberal enquanto termo político, tá? Mas com esse movimento mais já vai para a vida e faz as coisas e não sei o quê, e de repente filhos que já são mais fechados também, que já têm essa postura muito parecida com a dos avós. Isso continua geração após geração, sempre, de novo, né, na polaridade. E a segunda parte desse parágrafo que é importante. Tudo mais de que venha a necessitar para viver pode ser dado por outras pessoas, mas só os pais que dão a vida. E a gente vai falar mais sobre isso quando falar em adoção na próxima aula, mas já olhando aqui por essa perspectiva. Por isso que sim, você pode ter o pai e a mãe adotivos ali, eles têm um papel fundamental no tudo mais, mas a vida não tem para onde fugir. A vida vem através dos pais biológicos, ponto. Não dá, não tem como mudar essa dinâmica. Veio dali, não tem jeito. E é muito importante esse movimento. É um movimento, principalmente em casos de adoção, muito dolorido ali para a pessoa, né? Porque, poxa, os pais que abandonaram são os pais biológicos. São os pais certos porque deram a vida, são os pais certos porque trouxeram ali a formação daquele corpo realmente de quem aquela pessoa é. E se não fosse através daqueles pais biológicos, aquela pessoa não existia. Inclusive, a pessoa que se relaciona tão bem com os pais de criação não existiria. E é aí que a gente tem que mostrar para a pessoa que eu não estou te pedindo aqui para perdoar seus pais pelo que eles fizeram, pelo contrário, a gente nem usa, né, o perdão na constelação. Mas reconhecer que sim, os pais biológicos tiveram um papel importante, que foi gerar esse fluxo de vida. Ponto. Era isso que eles tinham que fazer. Era isso que eles tinham para doar. E depois, que bom que a vida proporcionou pessoas incríveis que deram todo o resto. E esse movimento se faz muito, muito, muito necessário, principalmente quando a pessoa não tem contato com pai ou mãe biológico, para integrar essa metade, ou às vezes inteiro aí que está faltando, né?
Com o avançar da idade, os pais precisam impor limites aos filhos, limites com os quais eles possam entrar em conflito e amadurecer. Então, é parte do movimento também dos pais que davam tudo, em algum momento começar a não dar tanto. Fala, ei, não, isso não, aquilo não. Geralmente na adolescência, né? Que os filhos começam a querer coisas e que os pais olham e falam, opa, não, isso aqui não. E começam a impor esses limites. Isso é necessário porque gera, assim, uma frustração que é necessário para o amadurecimento, e inclusive para começar a romper esse laço. Porque o filho olha e fala, se eu não consigo mais o que eu quero no meu núcleo familiar, eu tenho que conseguir isso por conta. Nessa fase, muitos filhos se irritam com os pais porque prefeririam manter a dependência originária. Porém, justamente ao se retirarem e frustrarem essa expectativa é que os pais ajudam os filhos a se desvencilhar dessa dependência e passo a passo agirem com responsabilidade. Somente assim os filhos ocupam seu lugar no mundo dos adultos e passam de recebedores a doadores. Aqui virá a chavinha. Só recebia. Opa, não estou mais recebendo do jeito que eu recebia antes, então agora eu tenho que gerar por mim e mais. Quando eu gero por mim e eu começo a ter a relação com outras pessoas que não são os meus pais, eu começo a ter que doar. Porque se eu não doar, eu não consigo manter a relação, porque tem que ter, todas as outras relações tem que ter equilíbrio de troca. E se tiver um filho, aí sim, se torna apenas doador ali para o filho, né? Porque o filho não vai trazer esse equilíbrio de troca. Então, para a criança sair desse movimento de só receber e se tornar o adulto que consegue doar para ter equilíbrio nas relações, é necessária a frustração que vem a partir desse não doar mais, não atender a todas as demandas dos filhos por parte dos pais. Ao se tornar adulto, o filho deveria dizer aos pais, recebi muito e é suficiente, vou levá-lo comigo em minha vida. Assim, o filho se torna satisfeito e rico e acrescenta, o restante faço sozinho. Essa também é uma bela frase que proporciona autonomia. Em seguida, o filho ainda diz aos pais, e agora os deixo em paz. Assim, solta-se dos pais, mas os preserva, e os pais preservam o filho. Então, aqui tem um movimento de olhar e reconhecer. Experimentem, façam isso. Recebi muito e é o suficiente. Vou levar comigo e o resto eu faço sozinho. É o movimento de olhar para os pais, agradecer, virar e seguir em frente. É o movimento de receber sem julgar. Sem, eu recebi, mas eu queria diferente, eu recebi, mas eu achei que era pouco. Não, eu recebi, foi o suficiente. Ei, tô aqui, tô viva, tá tudo bem, tô adulta, ótimo, agora eu sigo a minha vida. E quando é prejudicial? Quais são os padrões nas relações entre pais e filhos que são prejudiciais para o amor? Então, primeiro, quando os filhos se recusam a aceitar os pais como são. Quando tem a crítica, o julgamento, devia ser diferente, você faz tudo errado, vocês não são os pais que eu gostaria. Todo esse tipo de julgamento faz o filho ficar olhando para trás. Quem olha para trás não toma vida, né? Fica olhando para trás, julgando, apontando o dedo, criticando, e dessa forma, internamente é o mesmo movimento, se julgando, se criticando, porque aquele que você está julgando lá, está aqui, né? Metade de quem eu sou veio de cada um deles. Então, quando eu julgo os meus pais, eu estou também o tempo inteiro me julgando. Os pais tentam dar e os filhos tentam receber o que é prejudicial. Então, às vezes, sim, os pais podem tentar dar algo que é prejudicial e os filhos acabarem ali recebendo isso. Recebendo... Lembra quando eu falei lá atrás da questão do honrar pai e mãe, que sempre me incomodou muito, porque eu pensava, nossa, né, esse pai é aquele sacana pra caramba e o filho aceita receber aquilo, que é algo prejudicial, né, algo que está fazendo mal ali para o filho, para todo mundo da família, e aí o filho tem que ser igual para honrar, isso me incomodava muito. Não só não deve ser igual, como também não tem que receber o que é prejudicial. Então, aquela relação que é extremamente desgastante e faz muito, 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 muito mal para um filho, o filho também pode se retirar. Ele não tem que ficar ali recebendo aquilo. Ele tem que receber a vida do jeito que foi dada. Não significa que tem que ficar recebendo toda a encrenca do mundo que o pai ou a mãe está tentando passar ali para frente. Como adulto, eu recebo a vida. Vocês são os pais certos para mim, só que chega, esse é o limite.
eu não vou receber o que é prejudicial. Ou então, o terceiro ponto, os pais tentam receber dos filhos e os filhos tentam dar aos pais. Então, é aqueles filhos que olham para trás e se colocam lá no lugar dos avós, tentam suprir a necessidade dos pais que apenas os pais deles poderiam suprir. Por isso que essa relação com os avós é tão importante, né? A gente fala do filho, pai e mãe, e é necessário também ter essa visão para os avós, porque quando pai e mãe tá nessa falta, precisaria de algo que não está sendo suprido, não é a função dos filhos suprir, e sim dos avós. O filho que sai do seu lugar e começa a cuidar dos pais, entra no lugar dos avós. Entre as coisas que os pais não devem dar e os filhos não devem tomar, então olhando aqui para o que é prejudicial, estão as dívidas, as doenças, as obrigações, os encargos de ocasião, as injustiças sofridas ou infligidas e todos os privilégios obtidos por mérito pessoal. São coisas que os pais conquistaram ou sofreram em virtude de esforços ou circunstâncias pessoais. Não foram herdadas da geração anterior para serem transmitidas à geração seguinte, como espólio. Por isso, não são de responsabilidade dos pais. Por isso, são de responsabilidade dos pais. Cabe a esses proteger os filhos de seus efeitos negativos, como cabe aos filhos deixar que os pais arrastem seu destino da maneira que quiserem. Se os pais dão o que é prejudicial ou os filhos o tomam, o amor é ferido. Então, os pais fizeram uma grande bobagem na vida e que teve consequências ali catastróficas. Ótimo, isso termina na geração deles. O filho que se mete a tentar ajudar isso, vai se emaranhar ali, vai tomar uma coisa que não era para tomar. Percebe? Uma coisa é tomar o que vem no fluxo. Uma coisa é tomar as características hereditárias. Uma coisa é tomar aquela história que se repete. Agora, outra coisa é, por livre escolha, lembrando aí, são indivíduos e têm livre-arbítrio, se esse pai ou essa mãe escolhe fazer alguma bobagem muito grande, você não tem que assumir a consequência disso. Aqui falando em dívidas, por exemplo, né, por alguma decisão que acabou resultando em dívidas para os pais, seja às vezes por, vamos lá, uma empresa que não deu certo, seja uma dívida de jogo, seja, não importa a fonte disso, mas se enfiou numa dívida muito grande, os filhos não devem se colocar no meio disso. Já vi famílias realmente destruídas por questões de dívida, em que os filhos acabam muitas vezes com o nome no meio da bagunça toda e perdendo o nome, né, na questão de conseguir crédito depois, tudo isso, porque o nome está preso a dívidas que eram dos pais, então os filhos têm a vida travada, não conseguem dar o próximo passo, porque a vida fica presa na bagunça financeira que os pais fizeram. Isso não deve ser recebido. Certas obrigações que os pais fizeram, eles têm que cumprir com as obrigações. Aí entra aquela parte, eu digo sim para o destino dos meus pais. Se eles fizeram alguma besteira muito grande e estão sofrendo a consequência disso, é problema deles. Eles escolheram como adultos responsáveis, conscientes ou inconscientes, mas fizeram aquilo que dava com o que tinha, usaram o livre-arbítrio e as consequências disso são deles. Porque se os filhos tentarem arrumar a bagunça dos pais, não tem força para isso e vão deixar de viver a própria vida e vão deixar de garantir o próprio futuro. E beleza, esses filhos que não olharam para a própria vida, lá na frente vão cobrar isso de quem? Então, cada um é responsável por construir sua vida. Outro tipo de consequência negativa é quando os jovens se julgam no direito a recompensas e privilégios de uma pessoa mais velha, sem os ter merecido. Então, quando entra naquela coisa de, eu sou filha de fulano, e filha de fulano, então, sabe, quando entra no direito do porque o pai ou a mãe tem nome, ou porque tem um cargo, ou porque tem muito dinheiro, ou por qualquer motivo, entrar nesse privilégio que foi a conquista da pessoa que veio antes, e se julgar no direito. Não tem, o que você fez? Você nasceu só, sabe? Não tem esse direito. Conquiste o seu direito, se prove para o mundo primeiro, depois você ocupa esse lugar. O amor, entretanto, é agredido quando os filhos se sentem no direito de exigir o que os pais adquiriram às custas de esforços e padecimentos. Quando os filhos esperam e exigem, por exemplo, uma herança, podem
ocorrer conflitos amargos que separam famílias e destroem o amor. Novamente, os pais não são obrigados a dar nada. Já deram a vida. Se criaram, estiveram ali presentes, tanto melhor. Agora, pai nem mãe, nenhum tem a obrigação de deixar bens, de dar herança. Então, quando tem esse olhar para trás exigindo isso, isso também é prejudicial, fere a família e o amor e também paralisa a vida da pessoa, porque a pessoa que está olhando para trás, esperando a herança, a pessoa que está parada olhando para trás, esperando bens que venham da família, essa pessoa ela deixa de olhar para frente e criar por conta própria, deixa de ter a força de conquistar os próprios bens. Então, vai ser sempre, de novo, lá o adolescente, né? Uma pessoa fraca olhando para trás, esperando, achando que tem o direito de receber algo. Uma herança é um presente dos pais para os filhos, e como qualquer presente, deve ser dado conforme o gosto do doador. Ainda que um filho herde tudo e o outro nada, o ressentimento não traz consequências benéficas. Toda herança é imerecida, toda queixa por ter recebido menos é inadequada. Aqui, novamente, a gente entra em polêmica, né? Porque quando você leva a constelação para o judiciário e a gente tem os filhos como herdeiros obrigatórios, então você não pode simplesmente deserdar um filho e dar a herança para o outro. E nada do que se fala aqui reduz ou modifica a lei. Estamos submetidos ao Estado. Então, ok. Isso não significa perdoar ou deixar tudo para o outro, nada disso. O que significa é não ficar esperando, olhando para trás, esperando a herança, esperando que o pai tenha a obrigação de dar alguma coisa. A partir do momento que, beleza, existe uma herança, portanto, se existe a herança é porque o pai ou a mãe, ou seja lá quem for, deixou essa herança, porque já está morto, né? Eu costumo seguir uma advogada que fala, não existe herança de ninguém vivo. Então, a partir do momento que sim, a pessoa não está mais viva, e aí existe uma herança, aí tem um movimento e a lei para que isso seja dividido, e isso precisa ser respeitado, porque o Estado é maior do que tudo isso também. Então, isso é um aspecto. Outro aspecto é o filho olhar e ficar fazendo continha de como é que vai ser, quanto que vai receber, como que vai ser a herança, o que que vem, e se fulano, e se o filho que foi gerado, não sei, sabe, toda aquela confusão de família, olhando para os bens de uma pessoa que está aí, viva, continua, inclusive, trabalhando e gerando, né, as coisas, enfim. Isso é um movimento que precisa ser olhado, e quem fica olhando, esperando a herança, não vai para a vida, não constrói o seu próprio, fica só olhando para trás. A ordem do dar e receber numa família é invertida quando os pais não receberam o suficiente dos seus próprios pais, ou quando não deram e nem receberam o bastante na parceria. Então, anseiam para que suas necessidades emocionais sejam satisfeitas pelos filhos, que passam a sentir-se na obrigação de atendê-los. Nesse caso, os pais recebem como filhos e os filhos dão como pais. De novo, a função de ser pai e mãe dos seus pais é dos seus avós, nunca sua. Então, se os pais não receberam, vamos lá, se pegar um pai ou uma mãe aí fazendo chantagem emocional, nunca caiam em chantagem emocional. Não tem como ter ganho com uma chantagem emocional. Quando existe a chantagem emocional, os dois lados estão perdendo. Então, começou a rolar uma chantagem emocional dos pais aí, olha para a cara da pessoa e imagina atrás deles os seus avós. Eles também têm pai e mãe, beleza, é com eles que eles têm que buscar isso, não com o filho. Todas as vezes que tiver essa demanda, através da chantagem emocional aí dos pais, imediatamente imagina a figura do teu pai e da tua mãe ali, coloca os avós atrás e lembra, eles têm pais. Essa não é a sua função. E aí sim, você se coloca na frente, olhando para frente. Os pais ajudam os filhos ajudam os pais na medida da necessidade, quando os pais não dão mais conta, quando eles, por algum motivo, não conseguem mais manter a própria sobrevivência. Apenas. Em todo o restante, os pais têm que dar conta de si. E se tem aí algo emocional que está faltando, uma demanda emocional, eles têm que resolver isso com quem deu a vida para eles, ou então, se for, bom, primeiro tem que resolver com quem deu
né, a vida para eles de qualquer forma. Mas às vezes isso vem de uma dor, de um problema numa parceria, num relacionamento, então eles também têm que resolver isso dentro do próprio relacionamento. Quando os pais são carentes emocionalmente, convém voltar-se um para o outro e para os seus próprios pais. Quando eles recorrem aos filhos para se sentirem confortados ou tranquilizados, os papéis e funções da família são invertidos. Isso é parentificação. Os filhos assumindo a posição de pais para com seus próprios pais. E eles não conseguem se proteger contra semelhante processo. Todos sofrem se a família adota um esquema em que os filhos se sentem responsáveis pelos pais e os pais esperam dos filhos um comportamento de parceiros adultos. Os filhos passam a gozar de uma importância exagerada e inadequada na família e estão destinados a fracassar porque nenhum filho é capaz de preencher o vazio e a necessidade emocional do pai e da mãe. Por isso é tão importante saber se retirar. Porque se entrar nesse movimento, não tem fim. É necessário alguém saber dizer se não. Então, às vezes, os pais estão demandando, e a coisa, por mais que doa, parta o coração e vá com culpa mesmo, às vezes a maior contribuição que um filho pode ser nesse momento é se retirar. Porque se entrar, é muito difícil de conseguir sair. Outro aspecto, a recusa de tomar, ainda olhando para aquilo que pode ser prejudicial, né? Os pais se tornam pais pelos eventos da concepção e do nascimento, e bastam esses atos para que o sejam. Os filhos não podem mudar absolutamente nada nesse primeiro ato de dar e receber. Então, quando você diz sim, eu recebo a vida do jeito que ela me foi dada, é disso aqui. Concepção e nascimento. Pronto, foi dada a vida. Acabou aí a obrigatoriedade dos pais. Todo o resto eles fizeram porque eles quiseram. E quando não quiseram e você está aí contando a história, isso significa que alguém fez. Todo o resto você pode receber de outras pessoas. Concepção e nascimento, apenas dos seus pais. E os filhos aí que se recusam a tomar isso, deixam de tomar a vida e, de novo, né, não conseguem fluir, ter força para seguir em frente. Os filhos adquirem segurança interior, sentido claro de identidade quando aceitam e reconhecem ambos os pais como são. Sentem-se incompletos e vazios quando excluem um deles ou ambos de seus corações. A consequência da exclusão ou desprezo de qualquer um dos pais é a mesma. Os filhos se tornam passivos e se sentem inúteis. Quando um filho exclui, ou um deles ou ambos, ele está excluindo uma parte dele. Não tem como ter força e seguir a vida se está tendo essa exclusão. Eu não tenho como pegar toda a minha máxima potência para criar a minha vida, o meu destino e fazer as coisas, se eu estou o tempo inteiro em conflito com metade de quem eu sou, com o total de quem eu sou. Como que eu vou ter força para ir para frente se a minha energia está sendo utilizada para brigar com características que vieram dos meus pais? Não existe uma luta contra os pais sem ter uma luta contra si mesmo. Não existe negar o pai ou a mãe sem negar a si mesmo. Então, não existe ir para a vida com força, com esse movimento de tomar a vida, se não tomar pai e mãe, se não tiver, de novo, nunca completo, mas inteiro. Inteiro porque recebeu, sim, do pai e da mãe. Mesmo que tenham sido magoados pelos pais, os filhos ainda podem dizer: sim, vocês são os meus pais. Tudo que esteve em vocês está também em mim. Reconheço-os como pais e aceito as consequências disso. Fico com a parte boa do que me deram e deixo-lhes a tarefa de enfrentar o destino de vocês como bem entenderem. Então, estão livres para encontrar a obra tantas vezes difícil de tirar o melhor de uma situação ruim. Quando o filho consegue olhar com essa visão, com essa postura, ok, vocês são meus pais, são os pais certos para mim, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, recebi de vocês, ok, eu reconheço isso, eu reconheço a consequência disso. A consequência, inclusive, de que se eu negar uma parte disso, eu nego a mim. Eu fico com a parte boa do que me deram. E deixo vocês com o destino de vocês. Então, se os pais tiveram uma postura
que foi muito ruim, e não aqui no sentido de julgar de bom, ruim, de certo, errada, nada disso, mas se tiveram uma postura com a vida muito densa, muito pesada, e colhem as consequências disso, isso é do destino deles. Ser como eles, receber a vida deles, não significa fazer as mesmas escolhas. Quando eu fico com a parte boa do que me deram, significa eu tomo as características do que me deram. Eu recebo a vida exatamente como me foi dada. Eu tenho 50% pai, 50% mãe. E com isso, eu posso, nessa nova combinação, metade pai, metade mãe, fazer as minhas escolhas. E as minhas escolhas são diferentes das escolhas deles. E tudo bem. E se eu sentir culpa, vai com culpa mesmo. Mas para ter força para fazer uma escolha diferente, é necessário tomar metade pai, metade mãe. É necessário reconhecer que sim, eu sou inteira e vim deles, e que por integrar essas duas metades, eu posso escolher por mim e não repetir os mesmos padrões. Os filhos contribuem para o sentimento de culpa dos pais quando se recusam a aceitá-los como são. Lembram aqui que lá na outra aula eu falei sobre vingança? Os filhos que fracassam como uma forma de se vingar dos pais? Exatamente isso que a gente está vendo aqui. Então, os filhos contribuem para o sentimento de culpa dos pais quando se recusam a aceitá-los como são. Se os filhos ficam felizes, apanhados num círculo, se os filhos ficam infelizes, apanhados num círculo de fracasso e sofrimento, em virtude da deficiência dos cuidados dos pais, estes se culpam pelos danos causados a quem deram a vida. Se os filhos conseguem superar o que quer que tenham sofrido na infância e aprendem a viver vidas felizes e satisfatórias, os pais se sentem aliviados. Por viverem bem, esses filhos não eternizam ressentimentos contra os pais. Então, aqueles filhos que cuidaram de si, dos piores pais do mundo, mas ele deu conta, ele foi lá, ele fez a vida dele. E geralmente é o que a gente vê mesmo na realidade. Quem foi lá e viveu e fez, não fica olhando para trás e dizendo que os pais foram ruins. Por quê? Tomou pai e mãe para ter força para ir para a vida e fez a própria vida. Ao contrário, aceitam a vida que receberam e vivem-na tão plenamente quanto podem. No entanto, algumas pessoas preferem ser infelizes a viver plenamente e ajudar os pais a sufocar antigos sentimentos de culpa. Então, se eu vivo plenamente, aí meus pais não vão se sentir culpados pela minha dor, então eu prefiro ficar na dor, entende? A gente tem dois movimentos aqui que são muito importantes, que levam à manutenção do sofrimento. Ou quando os pais sofrem e os filhos querem sofrer junto, ou quando os pais sentem essa culpa e os filhos querem castigar, se vingar dos pais. Aceitar os pais tem um efeito estranho, a separação. Não se trata de um mal, mas de algo que completa e aperfeiçoa o relacionamento com eles. Aceitar os pais significa: reconheço tudo que eles me deram, foi muito e foi suficiente. O que mais eu precisar, ganharei por mim mesmo ou de outros, de modo que agora vou deixá-los em paz. Significa ainda: recebo o que ganhei e, se deixo os meus pais, continuo possuindo-os e eles a mim. Então, eu sigo a minha vida com eles no meu coração, e é claro que eles seguem a vida deles, sabendo que eu também estou vivendo o meu melhor. E quem aceita os pais tem força. Então, gera uma separação, que num primeiro momento parece separação, porque o filho foi cuidar da própria vida, mas que, na verdade, é o fluxo natural, o movimento natural e esperado, é inclusive o sucesso dos pais, né? Porque tem filhos que dão conta da própria vida, que cuidam de si, e isso é o sucesso dos pais, se tornarem dispensáveis, né? E esses filhos que vão para a vida, eles carregam através de si os pais, porque mesmo quando os pais não estão aqui, eles continuam vivendo dentro de nós. Esse é o movimento de manutenção da vida. Então, se separa num primeiro instante, mas a conexão sutil disso é muito maior, e inclusive o encontro e a facilidade para tomar pai e mãe é muito maior. É muito comum ver isso, quando a pessoa vai para a vida, porque ela tomou um tanto de pai e mãe, ela tem força, ela vai para a vida. Mas fica mais fácil, depois que ela foi para a vida, olhar para os pais novamente e tomar mais pai e mãe.
Quanto menos a pessoa mais vai para a vida e mais ela fica dependente dos pais, mais ela critica e julga e mais difícil é ela tomar pai e mãe. Então, é um movimento ascendente. Toma pai e mãe, vai para a vida, foi para a vida, consegue ver melhor e tomar mais pai e mãe, tem mais força e se aceita mais. Então, isso vai crescendo nesse movimento de ter espaço e tomar pai e mãe. Nossos pais nos dão a vida e são os únicos capazes de fazer isso. Outras pessoas talvez nos deem alguma coisa além disso. Estritamente falando, não recebemos a vida de nossos pais. Ela nos vem de longe por intermédio deles. Os pais são a nossa conexão com a fonte da vida, com algo além das falhas que porventura tenham. Ligados a eles, encontramos essa fonte mais profunda, que encerra muitas surpresas e mistérios. Uma coisa bonita acontece quando as pessoas observam seus pais e reconhecem neles a fonte da vida. O amor exige que quem recebe reverencie o dom e o doador. Aqui a gente tem a visão do que é a vida de uma forma muito mais ampla. Então, os pais são aqueles seres imperfeitos que foram gerados através da vida e que passaram a vida adiante, mas a vida não era deles, a vida estava neles. A vida não é minha, a vida está em mim. O fluxo da vida é algo muito maior do que a existência de cada um. E quando a gente faz aquela visualização, né, com o fluxo de um rio vindo por todos os antepassados até chegar aqui e transborda e segue adiante, a vida nesse momento está comigo. Eu sou só uma forma de expressar essa vida que vem desde a sua origem, e da mesma forma que os meus pais, os meus avós e todos os que vieram antes. Somos apenas uma pequena forma de expressão dessa vida. Então, quando se olha para trás, para os pais, para os avós, e consegue, você treina esse olhar, para não olhar só para eles, para olhar para o fluxo de vida, aí sim a gente percebe essa ligação com a fonte, com o início de tudo. Isso não precisa ter um formato definido, uma conclusão de como que foi, nem nada disso. A gente olha para surpresas e mistérios. A gente olha para uma força que é muito maior e que vem através de nós. E aí sim fica muito claro o que significa servir a vida. Estamos aqui para servir esse fluxo, porque a gente é parte dele, é a única coisa, não dá para ser diferente. Como que eu acho que... então agora, ó, o fluxo está aqui, mas eu vou aqui viver minha vida separadinho. Não dá, a gente está no fluxo. Então, resistir ao fluxo é parar, tentar se parar. Agora, parar de resistir é a melhor forma de fluir. E isso não só para a relação com os familiares, mas para as próprias habilidades e potências, né? Para servir, para doar, o meu movimento de dar para o outro, quais são as minhas habilidades e potências que eu recebi, sim, do meu sistema familiar, como eu entrego isso para o mundo e permito que a vida me direcione nesse maior fluxo. É só parar de resistir. Quando eu tiro esse eu querendo as coisas, o fluxo acontece através de mim. E aí a gente para de exigir daqueles que permitiram que o fluxo viesse, passasse. Porque a gente começa a reconhecer que, não foi o pai e a mãe que me fez. Não, veio através deles, metade de quem eu sou veio de cada um deles, mas isso já vem de muito antes. Então, tem uma reverência a algo que é muito maior. E com isso, que é o dom, né? Com isso a gente consegue também ver o doador. A gente começa a ver que é algo tão maior e que os pais também estão a serviço e vira uma grande reverência a mim, a eles, aos avós, a tudo até o início disso tudo que a gente vive. Aqui a gente vai falar rapidamente sobre separação, já falei um pouquinho de separação, mas olhando pela perspectiva agora dos filhos. Então, sobre o assunto divórcio, não precisa conversar com eles, os filhos. O divórcio é coisa dos pais. Por isso, também não precisam justificar-se diante dos filhos pela separação. Então, tudo que acontece entre o casal é do casal. O filho não tem que saber, o filho não tem que saber detalhes, o filho não tem que ficar no meio da conversa ou da disputa entre os pais. O filho tem que ser filho. Cabe a ele saber o que é do filho.
Tudo que é do casal fica entre o casal. Todo divórcio envolve culpa. Ele é necessariamente vivenciado como culpa. Quando você pergunta aos filhos se estão bem e internamente espera que digam sim, está procurando descarregar-se de algo que não pertence a eles. Eles recebem, então, uma sobrecarga. É uma forma dos pais tentarem se livrar da culpa, porque, imagina, separação, já tem a culpa do rompimento do casal que queria que desse certo e não deu, tá bom. Só que disso tem um filho. E aí esse rompimento gera uma dor no filho. Então, o casal espera que o filho esteja bem. Só que não vai estar totalmente bem, porque está tendo uma separação. E a referência para aquele filho, metade pai, metade mãe, opa, peraí, uma metade está se afastando. Para o filho, isso dói. E o pai ou a mãe ali esperando que esse filho esteja bem, ele está esperando que o filho tire essa pressão e essa dor da culpa. E isso não cabe para a criança. É pesado demais para uma criança ser responsável pela felicidade e bem-estar dos pais, inclusive por remover essa culpa numa situação como a separação. Considera-se aqui que os filhos são mais... aí aqui a gente já está falando, ocorreu a separação. Como? O que acontece? Para onde vão esses filhos? Né? Como que se dá a dinâmica com os filhos depois? Considera-se aqui que os filhos são mais protegidos pelo progenitor, que, para eles, mais respeita e honra o parceiro. O ideal é que ambos, pai e mãe, respeitem e amem um ao outro, mesmo que estejam separados, pois isso também faz bem aos filhos. Os filhos, eu vi em um outro momento, Bert dizendo, os filhos devem ficar com aquele que vai falar menos mal, que vai tentar, que julga menos, que fala menos do outro parceiro. Por quê? Imagina o que é para um filho que está com um dos pais, ouvir daquele pai, daquela mãe, falar mal do outro o tempo inteiro. Se esse pai ou essa mãe está falando mal do outro, significa que aquela metade lá dentro, claro, criança não vai pensar nisso, né? Mas vocês vão ver o efeito disso no convívio. Se aquele adulto, então, está falando mal do parceiro, ex-parceiro, metade daquela criança está sendo também falada ali. Quando fala, fulano tem tal característica e não sei o que, isso é ruim, aquela característica também está na criança. Então, metade dela está sendo negada ali pelo pai ou pela mãe. Ao mesmo tempo, o filho tem que tomar pai e mãe sem julgar. Como que vai tomar sem julgar se está do lado de alguém que com dor e sofrimento e culpa está julgando o tempo inteiro o outro? Aí o filho se vê nessa posição de tomar partido e ficar mais próximo de um, defender um em relação ao outro. Então ele vai buscar quem é o certo e errado, vai defender um dos lados ali e vai apontar o dedo para o outro. Então ele vai estar julgando uma parte ali, né, do pai ou da mãe, vai estar julgando uma parte de si mesmo, vai estar criando uma lealdade com aquele que ele julga que foi injustiçado e que está sofrendo. Então, vamos pegar um caso aqui. O pai, os pais se separaram, o pai saiu de casa, o filho ficou com a mãe e julga que a mãe está certa, que o pai fez alguma coisa errada. O que vai acontecer com esse filho? Ele vai negar a parte dele que veio do pai, e ele vai criar uma lealdade com a mãe. Criando a lealdade com a mãe, ele vai começar a defender aquela mãe daquele pai. Ao mesmo tempo, vai olhar para a dor daquela mãe e vai falar, eu não quero sofrer assim. Então, por mais que ele negue a parte do pai, é justamente através da parte do pai que ele vê saída do sofrimento. Imagina o conflito interno que isso gera. Poxa, a parte em mim que eu estou honrando e respeitando é a parte que sofre. A parte que eu estou lutando contra é a parte mais forte. E quem sou eu agora aqui? Como é que eu faço para sobreviver? Por isso que o filho fica mais protegido, estando com aquele que respeita e honra o parceiro, para não ter que viver essa divisão na cabeça dele. Para reconhecer que, apesar dos dois não estarem mais juntos, não caminharem mais juntos, tem espaço e amor para ele vindo dos dois. Como regra, vale o fato de que os meninos são mais bem protegidos pelo pai
podendo desenvolver melhor o aspecto masculino. Após o 7º ano de vida, aproximadamente, deveriam ficar com o pai. E se a mãe ficar com eles, impedirá o desenvolvimento do seu aspecto masculino. Do mesmo modo, também é melhor para as meninas ficarem com a mãe. É o quadro da ordem. Obviamente, há situações em que isso não é possível e nem correto. Aqui a gente tem aquela ponderação. Se no movimento a menina vai para o pai e volta para a mãe, e o menino vai para o pai e fica com o pai, né, no aspecto de influência ali, é necessário também que isso seja respeitado. Então, o menino sendo criado pelo pai, a menina pela mãe. De novo, há situações em que isso não é possível nem correto. Não significa que, por uma ordem geral, isso seria o ideal. De novo, o ideal está no mundo das ideias, né? Na vida prática é diferente. Na vida prática, muitas vezes, vai ter um lado aí que simplesmente vai sumir, que nunca mais vai dar atenção. Na vida prática, às vezes, tem abuso, tem violência, tem uma série de coisas por trás. Então, a gente não está dizendo que isso tem que ser assim, fechado. Isso seria o ideal. E, na verdade, se for olhar o ideal, realmente, o casal não teria nem se separado. Mas teve a separação, aqui tem o panorama geral de como cada lado poderia se desenvolver melhor, já considerando que sim, a gente sabe que tem vários problemas aí no meio que muitas vezes isso não é possível. Toda criança precisa dos pais e tem de poder amá-los. Ela não entende porque os seus pais se separaram, e, gente, também não deve ser explicado, porque isso é coisa dos adultos, pois ama ambos em igual medida. Contudo, após a separação, depende em todos os sentidos do pai ou da mãe com quem vive. Sente medo de mostrar a esse progenitor que ama o outro da mesma maneira, pois teme irritá-lo ou perdê-lo, porém intimamente continua a amar mãe ou pai. Se a criança que vive com a mãe e a ouve dizer, por exemplo, que amou muito o pai, então ela também poderá demonstrar que ama o pai e assim sente-se aliviada. Imagina só a sensação de traição que essa criança tem se, amando os dois, ela mora com um e aquele um dizendo que não gosta do outro, então ela também não pode gostar, porque senão seria trair. Isso é pesado demais para uma criança. Nenhuma criança deveria ser submetida a isso. Ela tem que ter o direito de poder amar os dois. Afinal, metade de quem ela é veio de cada um. Então é necessário que tenha esse respeito entre o casal e esse respeito pela criança que veio a partir deste amor. E com isso, mostrar, preservar essa criança e falar, tudo bem, é seguro. Eu também já amei, e tudo bem você amar, sabe? Mostrar esse ambiente em que ela pode sim sentir esse amor livremente pela outra metade, pela outra pessoa, mesmo que seja que ela não convive. Até porque, olha o risco disso, se ela não sente essa segurança, imagina o risco de perder. Se uma pessoa já não mora junto e ela corre o risco de perder o outro, esse é o fim para a criança. Então, ela realmente olha para essa situação, claro, inconscientemente, como um risco de morte ali. Tá muito perigoso. Se eu perder o amor dessa pessoa que ficou também, eu não vou sobreviver. E olha a profundidade disso. E às vezes, nessa perspectiva do eu preciso sobreviver, abre mão de metade de si. Abre mão de pai ou de mãe, daquele que não está ali presente, por conta do que ficou. Bom, isso aqui foi uma parte que eu achei bem interessante e que eu não trouxe diretamente transcrito aqui, porque no texto lá está mais bagunçado, quer dizer, está muito explicado, ia ficar muita coisa, mas tá aqui a referência para vocês olharem inteiro depois. Então vamos lá, fazendo algumas contas. Em uma família, o 3 é o número da plenitude. Então a gente tem o casal e mais um filho. Então vai casal aqui, filho aqui. Beleza. Numa família, 3 é a plenitude. E ainda mais o 7, porque no 7 a gente tem os 4 avós, os 2 pais e o filho. Beleza. Apenas na família, o 3 é plenitude. Em qualquer outro tipo de relacionamento, é o número que separa. A terceira pessoa divide o grupo, porque apenas 2 podem ser iguais.
Podemos pensar entre irmãos, amizade, sociedade, triângulo amoroso. E até mesmo entre o casal que acabou de ter o primeiro filho e que a mãe se conecta e o pai se afasta. Então vamos lá ver tudo isso aqui. Eu achei muito interessante essa conta, fiquei olhando, falei, que coisa curiosa. Então, primeiro, a gente tem o número 3. O casal que se encontra, então beleza, 2, um para o outro, um em relação ao outro. Quando esses dois geram uma vida, aí se consuma, por essa visão sistêmica, a formação da família, porque a vida segue o fluxo, né? A gente está ali na questão do seguir fluxo de vida, então tem a necessidade ali do filho para dar continuidade para a vida. A gente tem o 3. Só que desse 3, se ficar só naquele triângulozinho ali, tem certas coisas que a gente não consegue acessar. Lembra, para o filho não cuidar dos pais como se fosse o responsável, o adulto, né, por eles, tem que incluir os avós. Tem que lembrar que pai e mãe também tem pai e mãe. Então, para pensar numa família de uma forma mais ampla, mais estruturada, melhor para ser trabalhada ali, a gente tem um outro número que é ainda mais pleno nesse sentido, que é trazer os avós. Então, já são 4, 2 casais aqui atrás dos avós, o casal dos pais e mais o filho. A gente tem que fazer essa conta para cada filho que tiver, porque afinal, eu que estou aqui no meu papel de filha fazendo essa conta em relação a quem veio antes. Então, mesmo que tenha 5 filhos, mesmo que tenha 10 filhos, cada filho vai fazer essa conta em relação a si. Agora, a gente só tem esse triângulo aí, né, essa ordem de 3 em plenitude, nesse micronúcleo da família, casal e filho. Porque todo o resto de relacionamento, quando se tem 3, algo separa. Porque a tendência é que 2 se conectem mais, 2 tenham equilíbrio de troca entre o dar e receber, e essa terceira pessoa, ela acaba dividindo o grupo. Por quê? Só 2 podem ser iguais, só 2 têm equilíbrio. Se entra uma terceira pessoa, automaticamente um desses vai para a posição de filho. Então, entre 2 tem equilíbrio, mas um vai estar abaixo. Entre 2 tem equilíbrio, um só recebe. Entre 2 tem equilíbrio, o que está fazendo ali? Então, um acaba saindo e acaba gerando muita confusão. Isso serve para todas as outras situações. Então, entre irmãos, o exemplo disso. Tá, se tem um filho único, beleza. Se tem 2, geralmente o que acontece? Eu vejo a minha irmã com as minhas sobrinhas, né, gêmeas ainda, tem as 2 ali. Então elas são por elas, as 2 se defendem, se protegem, tudo. Ao mesmo tempo, você percebe que elas têm vínculos ali, né, hora com o pai, hora com a mãe, mas sempre tem uma que gruda mais ou no pai ou na mãe em algumas situações, e aí você vai sacando como cada uma funciona. Mas tem o casal e 2 crianças, então tem essa conexão, continuando um número par ali, fazendo essa conexão. Se vier mais 3, virou um número ímpar ali de filho. Se um corre para o pai, um corre para a mãe, geralmente um sobrou. E, geralmente, o que sobra é o menor. Menor não necessariamente em relação à idade, mas aquele que se coloca como o menor, como excluído, como aquele que precisava ter recebido mais e não recebeu, aquele que não consegue dar nada em troca, e aí mesmo na relação entre pais e filhos, claro que o filho nunca vai doar para o pai ou para a mãe o suficiente para compensar a vida que ele recebeu, mas tem essa troca também num nível menor. Então tem a afinidade, tem às vezes até mesmo o fazer certas coisas pelo pai ou pela mãe ali, não no sentido de ser grande e cuidar, mas no sentido do lugar de filho, também se doar um pouco pelos pais. Nesse tipo de troca, geralmente acontece, um se aproxima mais do pai, outro da mãe, e sempre sobrou um número ímpar ali. E ele acaba não conseguindo gerar essa mesma conexão. Sempre fica com a sensação de, tá, tem um preferido ali, tem outro ali, sobrou eu. E agora? O que eu faço? Mesma coisa, e mesmo entre os irmãos, né? Da mesma forma, falei das meninas gêmeas, né? Tá ali uma pela outra. Qualquer coisa, as 2 estão ali. Elas podem competir pela atenção dos pais, mas qualquer coisa que acontece, opa, para minha irmã também, sabe? Então, elas estão por elas. Se são 3, sempre vai ter
uma maior afinidade entre dois e um meio que sobra, sempre acontece. A mesma coisa nas amizades. Aquela coisinha da melhor amiga, tá, aí entra mais uma pessoa num grupinho e de repente vira, entre aspas, aí a fofoca. Duas têm mais proximidade. E às vezes nem em todos os assuntos, mas nesse assunto aqui essas duas têm mais proximidade, em outro assunto é outra, mas sempre acaba tendo uma que se afasta um pouco, que já não consegue manter o mesmo vínculo, o mesmo equilíbrio de troca. Sociedade, então, tanto pior. Triângulo amoroso, tá lá o casal, entra alguém, alguém vai ter que sair. É muito difícil, agora que tá nessa moda de poliamor e tudo mais, de casal e trisal, enfim, como é que mantém a dinâmica? Porque sempre que dois estiverem mais próximos e conectados, um vai olhar ali e vai falar, e aí? Como que uma coisa é a pessoa falar, tá, eu não quero estar com ninguém, e então eu vou viver a minha vida e sair com quem eu quiser. Isso é uma coisa. Outra coisa é criar esse vínculo muito próximo e realmente escolher o convívio nesse número de 3, porque dois vão realmente se conectar, dois vão ter mais equilíbrio em algum momento, e um vai sobrar. E nesse sobrar é aquele que não recebe, que se sente recebendo, que não consegue contribuir, que vira fofoquinha de dois e picuinha com o terceiro. Então sempre fica essa dinâmica do sobrar. Até mesmo entre o casal que acabou de ter o primeiro filho. E olha só esse ponto que interessante. Quando nasce o primeiro filho, então tá ali, equilíbrio de troca, né? Mãe e o pai, né? O casal ali tem equilíbrio de troca, espera-se que tenha. Nasceu o filho, a mãe imediatamente se conecta com o filho e vai fazer tudo que o filho precisa, porque o bebê depende dela. O pai, nesse movimento, ele, primeiro, fica perdido, alguns tentam competir com o filho, reclamando que não está tendo atenção, e na maioria das vezes acaba fazendo um movimento de se afastar um pouco. Isso é necessário, desde que ele permaneça conectado, porque a mãe tem realmente esse tempo de dedicação ao filho, o pai se afasta para quê? Para proteger esse micronúcleo mãe e filho do mundo. Então o pai precisa se afastar, porque imagina se ficasse mãe, pai e filho tudo olhando assim, né, pro bebezinho ali, então o bebê, a mãe e o pai, os dois, um olhando para a cara do outro, olhando para o bebê. Quem vai fazer essa proteção desse aspecto maior que a gente já conversou hoje? Então, o pai precisa, sim, desse desapego como uma forma de proteger o próprio ambiente em que a mãe está. De novo, isso por um tempo, até restabelecer o equilíbrio entre o casal, para que o filho também comece a ter a sua independência. Só que o que a gente vê na prática? Muitas vezes o pai competindo mesmo a atenção. Isso é um pai que não saiu da esfera lá do adolescente, que está esperando receber da mulher como se ela fosse mãe. Então ele começa a competir num papel quase que de irmão mais velho com o filho. De novo, se formou ali um triângulo. Por isso que amizade, sociedade, até mesmo quantidade de filhos, né? Quando se tem um número par, isso é mais facilmente organizado, né? Às vezes a gente pensa, por exemplo, numa sociedade, número ímpar é bom, porque quando tem uma indecisão, um vai ajudar, né? Por exemplo, num voto, em algo assim, só que é justamente a pressão que vai ficar nessa pessoa que é o problema. Então, é mais fácil um número par de pessoas se organizar, chegar num meio termo, se entender, do que um ter que assumir a responsabilidade da decisão de todos e ficar ali no meio do cabo de guerra. É necessário ter essa consciência de que se está em número ímpar, né, aqui fala em 3, mas de novo, 5, 7, no texto ali ele fala, todas as vezes que você tem 5, você tem 2 casais, então você tem um casal, outro casal que sobra um. Então sempre é, de alguma forma, um casal e um triângulo. Sempre sobra, num número ímpar, um aspecto em que vai ficar esse 3 que sobrou, e essa dinâmica dessa ponta aí, com um que não se encaixa direito. Então eu achei muito interessante olhar para essas contas e para pensar nem só na relação de pais e filhos, apesar de ter vindo nessa parte, mas sobre as relações de um modo geral, a importância de olhar sobre o quanto mais uma pessoa ali, em diferentes situações, vai romper uma estrutura de dar e receber, um equilíbrio de troca sólido.
E aqui a gente tem, de novo, aquele textinho no final para refletir, para olhar. Esse texto aqui, ele é maior, então também tem a referência aí para vocês encontrarem ele inteiro. Mas aqui tem uma parte que me pegou especialmente enquanto eu estava lendo. Contudo, nada do que foi pode realmente desaparecer. Ele permanece porque existiu, embora já seja passado, o seu efeito persiste e aumenta graças ao novo que lhe segue. Como uma gotícula que cai da nuvem passageira, dissolve-se num oceano eterno. Só o que não pôde surgir, porque o sonhamos sem agir, porque o pensamos sem construir, tudo que escapa à nossa experiência, tudo cujo preço receamos pagar, se perde. A esperança não vivida vai-se para sempre. Eu achei muito legal esse texto. E a consciência do que você hoje está deixando escapar, está deixando se perder, está deixando não viver. E às vezes, pelo medo de perder, não vive. Só que tudo que foi vivido, ele permanece na consequência, no resultado, ele permanece na lembrança, ele permanece no que foi vivido. Só se perde aquilo que não foi. Então, eu termino a apresentação com essa reflexão. E aí? O que você está vivendo ou perdendo? Ou seja, chupem essa manga. Vai dormir com isso. Vocês que lute. E aí? Pra gente. Dúvidas, considerações, apreensões, está todo mundo bem? Vocês estão vivos? Interessante essa questão do ímpar, né? E, por exemplo, eu tava pensando que nem em casa nós somos 3 irmãos. Então, assim, a minha irmã, você percebe no comportamento dela que ela acha que ela é a mais amada por todos. E faz sentido porque o amor dos pais, aí dos irmãos, e, tipo, ela recebeu mais amor, né? Mas, por outro lado, ela também se sente muito vitimizada, assim, muito tipo, ai, nossa, tipo, sempre a que o meu pai tem mais cuidado, é sempre a mais fragilizada, é sempre a coitada. Sei lá, acho que talvez essa questão do excluir, né? De se excluir, porque é como se ela não tivesse um lugar. E aí eu não tinha pensado por essa questão do ímpar. E a relação do mais novo, né? Quando chegou, meio que já tinham para o pai e para a mãe, né? Então ele chegou ali, tipo, opa, não tenho com quem gerar esse vínculo, né? Já está ocupado, os lugares já estão ocupados, né? Sobrei. Mas, ao mesmo tempo, é isso que você disse mesmo, né? Já recebe o amor, ele fala isso também ali naquela passagem, que por ordem ele vai receber o amor de todo mundo. Então, se tiver 5 irmãos, vai receber o amor dos outros 4. Mas que sobra, fica a sensação de sobrar, né? E aí é quase que a corrida, né? Quem que vai gerar vínculo com pai ou com mãe para não ser o que sobrou? E engraçado, eu falando isso agora, às vezes isso vai mudando e vai intercalando também. Eu vi muito isso na minha casa. Agora a gente somos em quatro irmãos vivos do meu pai. E é quase que um rodízio. Cada época um se aproxima mais dele, e às vezes se afasta, e às vezes não sei o quê. Às vezes eu fico olhando, falo, tá, qual que é o da vez? Né, que sempre tem um que ele está pegando no pé, implicando na vez, fala, ih, aquele um está afastado agora. Mas daí sempre tem um que fica mais perto, é interessante ver isso. Lá em casa, o meu irmão mais velho, ele se sente excluído. São 3 também. E tanto que na infância ele falava que a gente era intruso. Tipo, vocês foram achados no lixo. Vocês vieram de intrusos. Então, tipo, acho que ele se sentiu
a gente roubou a atenção, né? Roubou o lugar dele? Total. E ele acho que hoje nem tanto, só se ele sente, não fala. Mas na infância, ele falava muito isso. Vocês vieram de intrusos, vocês foram achados no lixo. Eu tinha pai e mãe só pra mim. Vocês roubaram eles. É, mas é bem isso. E realmente é muito traumático, né? Porque, poxa, realmente tinha só pai e mãe pra ele. Tava tudo bem. E de repente vem o ter que dividir a atenção, só que não é só o dividir, porque é um bebê pequeno, então é uma demanda gigante, não sobra mesmo lugar por um período ali, né? Se o pai às vezes já se sente excluído, imagina o irmão mais velho. Não, e lá em casa é 1 ano de diferença de um para o outro. Não. Então, realmente, ele ficou, se aconteceu isso mesmo, ele ficou sem atenção, porque não tinha como. Quando eu nasci, aí quando minha mãe ia começar a olhar para ele, veio outro. Então, não tinha como. E engraçado que até hoje ele não conseguiu restabelecer isso, porque eu consegui ter vínculo profundo com pai e mãe, o meu irmão do meio tem vínculo com a minha mãe, e o mais velho não conseguiu ter esse vínculo com o pai nem com a mãe. Ele acabou sendo o terceiro. Sim. Por isso que eu falei, né? Não tem nada a ver com a ordem necessariamente. Tem gente que... até quando eu descobri que eu tinha irmão mais novo, eu vi um meme uma vez, eu falei, nossa, vocês falam que filho do meio só se ferra, porque não recebe nem todo o cuidado do mais novo, mas também não teve a chance de ter ser filho único nunca. Eu falava, pronto, eu que me ferrei aqui, porque eu não sei o quê. Então depende, né? Depende da perspectiva de como cada um se coloca. E também depende do movimento, né? Porque é do filho também buscar por esse pai e essa mãe. Então, às vezes reclama que não tem conexão, mas nunca foi buscar. E cada posicionamento em relação aos irmãos tem um problema, né? O mais velho porque foi com quem os pais aprenderam a ser pais. Então, tudo de primeira vez ali, teve que aprender, teve que se virar, teve que se relacionar, teve que entender o que é esse espaço em que já não é mais só o casal, o que é um bebê, como é que funciona aquele negocinho ali. Aí vem o segundo, beleza, já sabe, os pais já estão mais experientes, só que daí o primeiro perde esse lugar de filho único. Aí, beleza, tá um mais velho e o mais novo, ok. Aí vem mais um, opa, peraí, automaticamente o mais novo virou do meio, o mais velho continua estando no lugar dele, mas o do meio fica meio perdido, né, quem eu sou agora, o mais novo recebe esse carinho e atenção de todo mundo, ao mesmo tempo se sente responsável, porque recebeu mais, se sente responsável por ficar, geralmente é o que tem mais dificuldade de ir para a vida. E deixa eu falar uma coisa, Pri, e olhando para isso, essa questão do meu irmão, você falando agora eu lembrei, engraçado que ele também não consegue tomar o lugar dele no relacionamento. Quando o filho veio, ele meio que tomou esse mesmo lugar de irmão lá na infância. Ele se afasta e tipo, é como se ele não pertencesse àquela família. É engraçado. Sim. E aí é aquela questão, tipo, dos traumas que a gente leva e leva mesmo, né? E eu nunca tinha ligado nisso. E vai reproduzindo. E, de novo, ele vai se ver no papel de irmão mais velho do filho. Sim. E é o trabalho que isso dá, né? É como se ele tentasse ser o pai e alguma coisa impedisse. É como se ele não tivesse força, não se sentisse na autoridade, sabe assim? Sim, sim. Aí é bem... E, ao mesmo tempo, se ele sentiu a vida inteira que ele não estava recebendo o suficiente, ele provavelmente olhava para a mulher pensando, beleza, daqui eu posso receber, só que agora ela está dando para o filho, não estou recebendo e ainda tenho que doar. Não, não dá. Eu parei de receber, está sendo exigido uma coisa que eu não aprendi, é o movimento do parar de ser o recebedor para começar a ser o doador. Provavelmente no relacionamento já tinha essa diferença, né, dele receber mais. E é interessante, não posso dizer que é algo legal, mas é interessante de ver como as coisas se acentuam a cada estágio. No relacionamento isso já está lá de alguma forma, só que às vezes não é tão evidente.
Por que muitos casamentos acabam quando tem uma criança aí em torno de 2 anos? Porque tudo isso vem à tona, fica muito escrachado. Se não estava equilibrado, o filho vem e mostra isso numa intensidade que depois não consegue restabelecer, não consegue voltar. Porque não se predispõe, não aceita fazer um movimento para crescer também, né? Porque se tivesse essa disposição, seria justamente a hora de tomar pai e mãe e realmente virar e falar, ok, agora eu vou aprender a doar. Mas a maioria que se negou a olhar para isso até aquele momento continua se negando. E vira um padrão, porque daí o filho que teve os pais separados tão novo, muitas vezes entende que é culpado por isso, geralmente fica com a mãe, e aí acaba se sentindo responsável por isso e responsável pela mãe, acaba entrando no lugar de parceiro da mãe, ou dos pais da mãe. Ao mesmo tempo, fica sempre sob esse círculo de influência da mãe, e justamente por isso acaba ficando adolescente que não vai para o mundo e se mantém adolescente depois, que vai virar um pai de novo, que não cresceu porque ficou na influência sem essa figura paterna. E aí vai reproduzindo tudo de novo, né? Até chegar alguém que, muito consciente, tropeçou em alguma informação ou teve alguma referência externa que olha e fala, nossa, dá para fazer diferente, deixa eu quebrar esse ciclo. Mas tem que ser um movimento que daí vem interno mesmo, né? De alguma forma essa informação vai ter que chegar e realmente tocar aquela pessoa, porque senão vai só no automático, e o automático é repetir o padrão da família o tempo inteiro. Até por pertencimento mesmo. Ah, meu pai fez assim, é assim que faz. O que mais? Tranquilo? Tranquilo. Ô, Pri, eu queria te perguntar uma coisa. Em algum momento eu acho que você vai falar nas aulas, mas é que aconteceu comigo nesse final de semana. Eu queria ver se você podia me ajudar a se entender. Eu participei de uma constelação online no sábado de manhã. Uhum. E a gente tem aquele negócio de já meio que perceber no campo, sentir o campo antes, né? Eu acordei com dor de cabeça às 5:30 da manhã. E eu comecei a participar da constelação às 10. Uhum. Mas conforme eu fui apresentando tal, eu realmente me senti mal, me senti bem fraca, né? E as pessoas, eu fiquei enjoada, as pessoas que estavam representando ficaram enjoadas também. A minha prima representou ela antes de entrar, ela teve uma diarreia e depois ela ficou no outro dia. E eu sei que eu fiquei com uma enxaqueca que foi passar ontem 5 horas da tarde. Nossa. Eu fiquei mais de 24 horas. Isso tem a ver com o que a gente representa e isso permanece um tempo, tipo, ou é só o momento, ou aquilo pode, sei lá, a gente sentir aquilo depois, por um tempo, ou como a gente tira isso, sabe? Sei lá, se livra disso. Depende muito da sensibilidade de cada um, de como isso é trabalhado, porque é muito comum entrar no campo antes. Uhum. Principalmente quem vai constelar. Aí, quem tem muita sensibilidade consegue já chegar meio que sentindo e percebendo o campo, tanto que muita gente, quando é escolhida para representar, já sabia que já estava ali o negócio já. Uhum. Só que geralmente antes vem com uma sensação, você percebe isso, quando você está atento, você reconhece isso, mas geralmente não fica tão denso, né? Porque daí vem aqui, a densidade acontece aqui, teoricamente ali tem que acabar. Se continua depois, se leva isso para casa, tem que ver como isso foi finalizado, né? Essa consciência do beleza, agora fecha todo mundo, sai do seu papel. Então, por mais que é uma coisa besta de dizer, e não precisa ser nada tão... Não é um ritual para sair do papel, nem nada disso, né? Que tem gente que fala, agora todo mundo tem que dar um pulinho para cá, um passinho para o outro. Você precisa estar consciente, aqui termina a minha representação, aqui termina o meu serviço, a minha contribuição, então eu volto para mim.
Por isso que eu sempre pergunto aqui, tá todo mundo bem, todo mundo encaixado, todo mundo voltou, ninguém tá carregando nada que não é seu, né? Tá ali consciente de si, não carregando o peso dos outros, porque se levar isso junto, aí fica reverberando, a gente não tem muito controle disso, né? Porque vai ser o tempo do teu sistema, digo, você mesmo aí, né? Do teu inconsciente conseguir liberar se desconectar disso de novo. Provavelmente tinha alguma coisa que reverberou em você, por isso que foi junto para casa. Mas é importante, sim, finalizar. Beleza, eu levo. Isso vocês podem, toda constelação que vocês fizerem, constelando, participando, não importa onde. Eu fico com o que serve para mim e eu deixo aqui todo o restante. Que, inclusive, na meditação que eu faço antes de começar, que eu sempre falo para o pessoal, respira fundo e tal, e né, olha para dentro, coloca os pais aqui atrás, porque já traz aquela força do eu estou aqui representando o meu sistema, a serviço da vida, e eu sempre falo antes do pessoal abrir o olho, você pega para você o que serve, leva para casa, você pode pegar carona, agora o que não servir você deixa aqui. Porque a pessoa tem que estar consciente de que, é claro que ela pode aprender com aquilo e levar, mas que o que está pesado fica, tem que ficar. E aí, ter esse cuidado e avisar teu corpo, sai da intensidade, mesmo aqui, às vezes a pessoa está doente, sofrendo, chorando, sofrendo muito, avisa o corpo que não precisa ser tão intenso. Outro dia, até na constelação em São Paulo, teve uma moça que estava, mas era, gente, representando uma pessoa que estava muito pesada. Aí ela sentou lá no fundo, meio afastada, assim, uma hora eu cheguei para ela e falei, olha, pode sair do papel, pode sair de quem você está representando, volta a sentar lá como você, tá tudo bem, pode liberar essa né, a pessoa que você representa. Ela voltou e sentou no lugar dela, já estava mais tranquila e tal. No final da constelação, ela olhou e falou, eu ainda tô com uma sensação de que eu tenho que estar aí dentro. Falei, beleza, trouxe ela de volta. Só que aí que tá, a pessoa representada precisava estar ali até o final, mas ela não tem que fisicamente ficar suportando aquilo, porque é muito pesado. A gente tem que ter esse cuidado com quem está ali representando, porque não judia muito, sabe? Dependendo de quem é, judia mesmo do corpo. Então, não... Aí chega a Leila aqui dizendo, então... Você sente dor física, então? Sente dor física. Nossa, eu fiquei mal mesmo. Vai conversando com o teu corpo. Me traga o sinal, mas não precisa dessa intensidade. Eu tô aqui para ouvir o que está acontecendo. Eu tô aqui para representar. Não precisa ficar gritando. Eu tô ouvindo, sabe? E eu sempre falava isso até no Theta Healing também, quando a gente faz leitura e tal. Quem é um pouco mais sensível sente muito forte. E aí tem que regular mesmo. Oh, tá bom, eu tô aqui, eu tô percebendo o meu corpo. Então, corpo, me traz a informação, mas de um jeito que é sutil, que é respeitoso comigo. Porque também ficar quebrado depois, né? 2 dias, não dá. Nossa, já pensou? A gente, toda vez que for participar de uma constelação, eu quero saber a história antes, né? Vai ser de boa, se não for de boa, não vou. Nossa, eu fiquei mal, eu tava inquieta, até caiu a conexão, eu desapareci, eu falei, gente, eu acho que não era, será que não era para eu estar aqui? Foi muito estranho, assim, eu não vi a hora de acabar, nossa, eu não vi a hora de acabar a constelação, de terminar. Acho que foi uma das que eu senti mais, foi essa daí. Sim, realmente foi pesado, foi tudo muito pesado, né? Mas eu fiquei sentindo depois, aí minha prima também ficou com diarreia. Até a consteladora falou assim, se alguém sentiu alguma coisa, depois entre em contato. Ela até falou depois com ela e tal. Mas eu fiquei meio na dúvida. Eu falei, será que sou eu? Será que era da constelação? Não, pode acontecer e a gente vai modulando isso tanto nesse preparo, antes, né, do entrar sabendo que você vai só representar e deixar ali, desde a visualização da meditação antes, até no final, dá esse comando muito claro e precisa ser lembrado, né? Então, olha, fica só com o que é seu, tá todo mundo bem, tá, né? Não tá carregando peso de ninguém, dor de ninguém, deixa aí. Se for necessário esse movimento físico mesmo, de imaginar que você está no círculo ali de uma pessoa e sair desse círculo. A gente vai usando ferramentas para, lembra, uma ancoragem, né? Igual exercício de âncora de solo, você sente a cada papel que você pisa, você está ali pisando no papel da pessoa, você sai daquele papel. Tá. Obrigada. Eu vou anotar aqui a frasezinha.
E aí, beleza, foi para casa, né? No teu caso, saiu, né? No dia seguinte, estava aí com a sensação ainda. Lembra? Eu devolvo isso para o remetente, eu devolvo para a origem disso, devolvo para o sistema, fico só com o que é meu. Então, também, depois que já está em casa, se relembrar, eu fico só com o que é meu e eu devolvo o que eu estou pegando aqui que é dos outros, né? A gente devolve na constelação, aí você pega, imagina, a mesma coisa. Eu estou carregando algo que não é do meu sistema, isso aqui está pesado demais para mim. Eu agradeço a oportunidade, mas toma, devolvo para vocês. Mesma coisa. Não, ótimo, obrigada. Que mais? Pri, e nessa pegada do online, teve uma vez que você postou alguma coisa lá referente a isso, não sei se você perguntava de constelação online. Foi das Ah, perguntas. então, me Tem interesse em perguntaram. fazer essas coisas? Eu nunca tive essa pretensão de fazer online. Porque eu gosto presencial, não adianta. E aí eu faço o online, tipo, com bonequinho, beleza. Eu não gosto, tem gente que faz online com a pessoa em pé, andando ali. Eu acho que, ai, gente, eu não sei como é que a pessoa tá naquele momento, se ela tem essa disposição para isso, como é que fica. Mas aí eu falei, quer saber, eu vou fazer um dia, eu até ia conversar isso com vocês, da gente combinar um dia, que já que o pessoal no grupo estava pedindo, a gente combina um dia e eu faço com os bonecos, só que com as pessoas para trazerem ali a sensação do boneco. Eu não quero ir andando em casa para dizer onde é que tá, onde é que não tá. Não, o bonequinho tá posicionado aqui, beleza, como é que você se sente? Eu já fui constelada assim uma vez e é bacana porque a gente tem as duas dinâmicas. Com o boneco a gente tem o posicionamento e a sensação que daí os representantes trazem, que é o que a gente tem na constelação em grupo, né? A gente vê a posição e como a pessoa sente. Se ficasse, eu já assisti também constelação, que a pessoa só dizia como ela se sentia, mas daí a gente perde a dinâmica da posição, né? Então eu trago as duas coisas, o bonequinho, e aí cada pessoa, olha, você está representando esse boneco, você está representando esse boneco. E aí a pessoa diz como ela sente, fica mais rico de certa forma, né? Eu vou organizar isso ainda, não sei quando, eu vou mudar primeiro, depois eu vejo. Mas eu quero fazer sim, para vocês participarem. Eu também prefiro 1000 vezes presencial, mas eu vou ter online numa chance de que, de repente, de semana dá para participar de, né, tá em casa, é mó legal, aí aproveita. Eu vou fazer isso sim. Vamos ver para onde que vai esse caminho do online, hein? De repente você se descobre. Isso aqui, putz, não adianta, a gente é gente, gente. Presencial é bem melhor, isso Não, é certeza. Mas eu tinha esse preconceito, e a minha primeira experiência foi no online, e foi legal também. Não, é legal, já participei de alguns que são legais, assim, quando tem boneco eu acho mais legal, só do conversar como é que tá sentindo eu não gostei, porque perde a referência da posição, para mim isso faz falta, mas, tipo, eu faço um movimento com os bonecos, e aí, como é que tá sentindo? Aí eu achei bem legal, mas é que, sei lá, eu gosto da dinâmica, eu gosto de gente, e assim, eu conversar com vocês aqui hoje, beleza, porque eu já conheço vocês, agora, se o pessoal que tá chegando só pro dia, falta, sabe? Eu sinto essa falta, eu não sei, eu sou velha. Eu acho que para quem chega, fica um pouco perdido. Mais do que no presencial, que tem que já fica. Que já fica, é real. Porque quando eu fui de cara, eu fui pela experiência, tipo, loucona, eu quero sentir. Aí acho que teve 2 constelações nesse dia. Na primeira não me chamaram, eu falei, não tô acreditando, que eu tô aqui só. Aí na segunda chamou, e aí foi aquilo que eu te falei, tipo, eu já levantei e ela pede pra ficar em pé. E parecia que tinha enfiado faca nas minhas costas, assim, tipo, dor intensa. Mas aí é o que eu queria, né? Porque eu falava Pediu, assim, toma. Eu falava assim, eu não vou sentir nada. Ainda mais online. Eu falei, não vou sentir. É que nem quando eu peço coice de mula e tomo coice de mula na terapia. Aí reclama. Eu participei bastante online na pandemia, né? Que esse de sábado que eu fiz, a menina que foi constelada, ela estava em Londres. Então, aí um representante estava em Recife, outro estava. Então, aí legal. essa parte é legal, assim. Mas claro que o presencial é muito melhor, né? Sim. Eu tô pensando, quer dizer, eu vou fazer em algum momento ainda no curso de vocês, para vocês participarem. Tô pensando como que eu vou fazer, onde que
E aí que também tem que ver a demanda disso, né? Gente, para constelar online, será que vai? Como é que vai ser? Eu não sei, eu tenho que testar tudo isso. Então, mas eu vou. Talvez eu faça isso, eu começo divulgando. Ó, gente, vou fazer constelação online, quem quiser marcar, não sei o quê. E aí eu vejo com vocês o horário mais ou menos, data, o dia da semana que vocês conseguem, e já direciono a pessoa para essa data, para esse dia da semana. E aí a gente faz. Aí eu jogo lá no grupo também, para quem mais quiser participar, né? Mas quero fazer sim. E é bom que até pra gente, como aluna, pode ser uma forma diferente de constelar também, né? Sim, lógico. De começar a ter grupo também, porque às vezes, dependendo do lugar que vocês estão, é mais difícil não consegui formar um grupo, ou às vezes até por espaço. A maior reclamação que eu tenho não é nem do grupo, é do espaço. As pessoas têm essa dificuldade no online, só ter um Meet, um Zoom, qualquer coisa que funciona, né? Sim. Leilinha, você vai constelar em Lindóia e a gente entra online aqui para representar. Que vocês não viram a Lindóia. Eu não aceita, acho. Né, não. Se você precisar de representante, aí a gente pode. Eu vou ter que marcar um café, eu já entendi. Ah, nossa, ufa! Que bom que está gravado. Eu marco, desde que vocês venham e vão. Beleza. No dia seguinte a gente vai. Não, aí eu não marco. Não tem conversa. Espera esquentar mais. Não, também, porque vocês não vão aguentar. Mas beleza. Tudo certo? Sim. Tudo certo. Bom, então subo a aula para vocês em breve. E é isso. Qualquer coisa manda mensagem. A gente se vê no próximo presencial já para vocês constelarem com os bonequinhos. Vocês que lutem. E tragam seus temas. Beleza? Tá bom. Sim. E se quiser até lá também, tipo, tá olhando, tá estudando, tá pensando sobre isso para vir para a prática dos bonequinhos, teve dúvida, põe no grupo, porque daí a gente já vai tirando as dúvidas antes de chegar aqui. Você ia falar, Gelma? Não? Vamos movimentar esse grupo aí. Certinho? Certinho. Beleza. Então, até a próxima aventura. Qualquer coisa grita. Tá bom. Obrigada, Pri. Beijo. Beijo, gente. Pessoal. Su, beijo. Eu nem tinha te falado oi. Boa noite. Tchau. Boa Até. noite.